Introdução audiolivro, Cannabis Sagrada, a inteligência verde que conecta corpo, mente e campo quântico. Por Simão Cirineu da Silva Souza. Ney Hair, respire fundo, e permita-se escutar com mais do que os ouvidos. Este não é um livro comum. E você não está aqui por acaso. Vivemos em uma era em que o ser humano foi ensinado a enxergar o corpo como máquina, a mente como produto químico e a consciência como algo abstrato, sem valor científico. Mas algo começa a ruir nesse modelo. Este livro nasce exatamente nesse ponto de ruptura. Cannabis Sagrada não é um convite ao consumo. Não é apologia, não é fuga, e não é fantasia espiritual. É um convite ao entendimento profundo da vida, da biologia humana e da consciência que habita a matéria. Aqui, você vai conhecer uma inteligência presente na natureza. Uma inteligência verde, que dialoga diretamente com o corpo humano por meio de um sistema real, científico e pouco compreendido. O sistema endocannabinoide, um sistema que regula o equilíbrio interno, a homeostase, a imunidade, o humor, o sono, a dor, a memória, e, principalmente, a forma como a consciência se expressa através do corpo. Este livro propõe algo simples, e ao mesmo tempo revolucionário. O corpo não está separado da mente. A mente não está separada da consciência. E a consciência não está separada do campo que sustenta toda a realidade. Aquilo que aqui chamamos de campo quântico amorfo. Ao longo desta obra, ciência, espiritualidade e experiência de vida caminham juntas. Sem dogmas, sem medo, sem extremismos, você vai entender por que o corpo humano possui receptores específicos para os compostos da cannabis sativa. Por que a cura não pode ser reduzida a moléculas isoladas? Por que a consciência influencia diretamente a biologia? E porque a verdadeira expansão não está na substância, mas no estado do espírito que a utiliza. Este livro também é um testemunho, um relato de vida real, de quedas, reconstruções, aprendizados, ciência, fé e responsabilidade. Aqui, a cannabis sativa não aparece como salvadora, mas como aliada consciente, uma ferramenta da natureza que revela, não impõe. Porque tudo aquilo que amplia a percepção, apenas mostra o que já habita dentro de nós. Se você busca respostas fáceis, este livro não é para você. Mas se você está pronto para questionar, compreender, e assumir responsabilidade pela própria consciência, então, bem-vindo. Que este áudio não seja apenas ouvido, mas sentido, que ele não informe apenas a mente, mas desperte a consciência, e que, ao final, você compreenda algo essencial. A verdadeira medicina não combate o corpo, ela o ensina a lembrar quem ele é. Agora, seguimos juntos, capítulo a capítulo, consciência a consciência. Descrição do livro: Cannabis Sagrada, a inteligência verde que conecta corpo, mente e campo quântico não é apenas um livro sobre uma planta. É uma travessia consciente pelos fundamentos da vida, da biologia humana e da consciência que sustenta a matéria. Ao longo de 12 capítulos cuidadosamente encadeados, o leitor é conduzido por uma jornada que começa no sistema imunológico, o guardião invisível da vida, e avança até uma visão ampliada da nova humanidade verde, onde ética, ciência, espiritualidade e consciência planetária se encontram. A obra revela como o sistema endocannabinoide, uma das descobertas mais importantes da biologia moderna, atua como uma verdadeira ponte de comunicação entre corpo, mente e consciência, regulando o humor, a dor, o sono, a memória, a inflamação, a imunidade e a capacidade de adaptação do organismo. Mais do que um sistema fisiológico, ele se apresenta como uma inteligência integradora da experiência humana. Com base em neurociência, bioquímica, epigenética e física quântica, o livro aprofunda o papel dos canabinoides, terpenos e fitocompostos na neuroplasticidade, na coerência celular e na reorganização da matéria viva, mostrando que a saúde não pode mais ser compreendida apenas como ausência de doença, mas como estado de alinhamento entre biologia, emoção e consciência.
Ao avançar, o leitor é convidado a revisitar a história ancestral da cannabis sativa, compreendendo seu uso ritualístico, medicinal e espiritual em diversas civilizações, bem como os processos de proibição, medo e desconexão com a natureza que marcaram a modernidade. Aqui, a planta deixa de ser vista como tabu e passa a ser compreendida como planta mestra, portadora de uma sabedoria antiga que retorna em um novo tempo de informação e despertar coletivo. Nos capítulos centrais, a obra aprofunda a relação entre consciência expandida, criatividade, aprendizado acelerado e reprogramação da realidade, demonstrando como pensamentos, emoções e intenções moldam a expressão gênica, a plasticidade neural e a experiência de vida. A cannabis sativa surge, então, não como salvadora nem como substância milagrosa, mas como aliada consciente, capaz de revelar o que já habita o interior do ser humano. Os capítulos finais projetam o leitor para o futuro da medicina, apresentando uma visão integrada entre canabinoides, epigenética, nanotecnologia e biotecnologia quântica, onde a cura deixa de ser combate e passa a ser reorganização informacional da vida. O livro culmina em uma reflexão profunda sobre ética, consciência planetária e o papel da humanidade na construção de uma nova relação com a Terra. Mais do que informar, este livro desperta. Mais do que explicar, ele integra. Mais do que defender uma planta, ele revela uma consciência. Cannabis Sagrada é um convite para atravessar o medo, romper dogmas e assumir a responsabilidade pela própria biologia, pela própria mente e pela própria evolução. Porque, no fim, a verdadeira cura não vem da substância. Vem da consciência que aprende a dialogar com a vida. Epílogo: a semente do despertar asterisco. Assim como a semente da cannabis germina na escuridão antes de tocar a luz. A consciência humana também precisa atravessar sua sombra para florescer. Sumário completo: Cannabis Sagrada, a inteligência verde que conecta corpo, mente e campo quântico. Capítulo 1: O Guardião Invisível, o Sistema Imunológico e a Inteligência Celular. 1,1 O papel vital do sistema imune na manutenção da vida. 1,2 Comunicação celular e defesa, a biologia da proteção. 1,3 Emoções, crenças e sua influência sobre a imunidade. 1,4 O campo quântico e a resposta imune consciente. Capítulo 2: A rede oculta, o sistema endocannabinoide e o equilíbrio interno. 2,1 A descoberta do sistema endocannabinoide e sua importância. 2,2 Receptores CB1 e CB2, a inteligência da regulação. 2,3 Regulação de humor, dor, sono, memória e defesa. 2,4 O sistema endocannabinoide como ponte entre corpo e consciência. Capítulo 3: Bioquímica da cannabis, canabinoides, fitocompostos e sinfonia celular. 3,1 THC, CBD e a orquestra bioquímica da vida. 3,2 Terpenos, flavonoides e o efeito entourage. 3,3 Interações com neurotransmissores e receptores. 3,4 A comunicação celular guiada por fitocompostos. Capítulo 4: Ciência quântica da cannabis, campo, informação e consciência. 4,1 A linguagem vibracional das moléculas. 4,2 Coerência quântica e ressonância celular. 4,3 Sistema endocannabinoide como antena do campo. 4,4 Expansão da percepção e estados ampliados de consciência. Capítulo 5: A planta sagrada, história, espiritualidade e sabedoria ancestral. 5,1 Cannabis nos rituais e civilizações antigas. 5,2 Medicina tradicional e a planta mestra. 5,3 Proibição, medo e desconexão com a natureza. 5,4 O renascimento da consciência verde. Capítulo 6: A cannabis como portal de cura e evolução humana. 6,1 Uso consciente e intenção elevada. 6,2 A planta como catalisadora da neuroplasticidade. 6,3 Sinergia com terapias naturais e expansão espiritual.
6,4. O futuro da medicina canabinoide e a biotecnologia quântica. Novos capítulos, 7 a 12. Capítulo 7 Cérebro canabinoide, neurociência, emoções e consciência expandida. 7,1. O cérebro endocannabinoide, sinapses e neurogênese. 7,2. Como a cannabis modula emoções e percepções. 7,3. Plasticidade neural e aprendizado acelerado. 7,4. Portais de estados mentais expandidos. Capítulo 8 Corpo e matéria viva, cannabis na regeneração celular e saúde integral. 8,1. Ativação de receptores e reparação tecidual. 8,2. Modulação da inflamação e do estresse oxidativo. 8,3. A ação sobre o sistema cardiovascular, digestivo e nervoso. 8,4. Cannabis como alimento celular e modulador da vitalidade. Capítulo 9 A mente criadora, cannabis e a reprogramação da realidade. 9,1. Pensamento, intenção e a estrutura da realidade. 9,2. Cannabis como catalisador da visualização criativa. 9,3. Dissolução de padrões mentais e crenças limitantes. 9,4. Manifestação consciente e cocriação com o campo. Capítulo 10 Cannabis e espiritualidade, a planta mestra no caminho do despertar. 10,1. Cannabis e estados místicos, da meditação ao samadhi. 10,2. O uso ritualístico e a abertura de portais de consciência. 10,3. O diálogo com a substância amorfa. 10,4. A planta como mestra do autoconhecimento. Capítulo 11 A medicina do futuro, canabinoides, epigenética e biotecnologia quântica. 11,1. Cannabis e expressão gênica, reprogramação celular. 11,2. Epigenética vibracional e medicina personalizada. 11,3. Nanotecnologia e novos horizontes terapêuticos. 11,4. A fusão entre ciência, natureza e consciência. Capítulo 12 A nova humanidade verde, ética, consciência planetária e o futuro da espécie. 12,1. Cannabis e o despertar coletivo da humanidade. 12,2. Uma economia verde e regenerativa. 12,3. A reconexão do homem com a natureza e o cosmos. 12,4. Legado da planta mestra e a era da consciência integrada. Epílogo, a semente do despertar. Assim como a semente da cannabis germina na escuridão antes de tocar a luz, a consciência humana também precisa atravessar sua sombra para florescer. Este sumário cria uma narrativa perfeita. Começamos pelo sistema imunológico e endocannabinoide e terminamos com a evolução da humanidade e a consciência planetária, transformando o livro em um verdadeiro tratado de ciência, espiritualidade e expansão humana.